só que interessante, a gente hoje, quem nunca ouviu a frase, o Brasil está dividido, o Brasil está polarizado, será? Tem uma pesquisa que foi feita pelo Senado Federal, pesquisa Panorama Político. E aí ela fez algumas perguntas sobre posicionamento ideológico do brasileiro. Foi feita pelo Instituto Data Senado, 5.850 entrevistados. E aí o Data Senado chegou e perguntou o seguinte: meu querido eleitor brasileiro, você é de esquerda, de direita, de centro ou nada? Olha só, de esquerda responderam 11%. De direita, 21%. Ou seja, o percentual aqui de eleitores que se posicionam como de direita é quase o dobro daqueles que se posicionam como de esquerda. De centro, 9%. Nenhuma das anteriores, 55%. E não responderam ou não quiseram responder 4%, segundo esse levantamento aqui feito pelo Senado Federal. Fernando Schiller, cientista político, vai nos ajudar a ler esses números aqui, né, Schiller? Olha, Thaís, é interessante isso, né? O que acontece no Brasil? Nos últimos 10 anos, a gente vem assistindo um lento avanço dessa identificação com a direita, né? Não é que as pessoas não têm uma exata noção do que seja isso, quer dizer, você pensa, por exemplo, em direita, você pensa mais na questão de costumes, por exemplo, ser contra o aborto, ser contra a liberação de drogas, ser a favor da liberação das armas, por exemplo, que são os temas mais comuns nessa discussão, mais comportamental, digamos assim, mais cultural em torno dessa questão ideológica, ou na questão econômica. Será que as pessoas estão ligando direita e esquerda, se a favor da privatização da Petrobras, se a favor das reformas econômicas, se a favor de uma economia de mercado, enfim. Então, acho que vamos lançar até aqui já segunda-feira, para Pensa Brasil, para a gente também a cultura, que vamos brincar um pouquinho, para as pessoas se questionarem isso, né? Quando elas se colocam, por exemplo, né? As pessoas são mais conservadoras, no sentido de que elas, né, defendem pautas, vamos dizer assim, as pautas mais ligadas à família, à própria religião, etc., aos costumes, ou elas são mais a favor de temas de economia de mercado, né? As pessoas que são mais de esquerda, daí também tem outra possibilidade. Elas podem dizer assim, não, eu sou mais de esquerda porque eu sou a favor das pautas progressistas, né? O que é? Então, eu sou a favor do aborto, sou a favor da liberação do aborto, né? Sou a favor da uma política mais restritiva às armas, a favor do controle de armas. Sou mais ligado a questões identitárias, de uma maneira geral, que hoje é muito forte na esquerda. Ou eu sou a favor do Estado mais regulador, mais controlador da economia, mais estatais, mais peso para o funcionalismo público, não é? Mais políticas de igualdade, de renda, taxação de grandes fortunas, que são geralmente pautas econômicas da esquerda. Então, para problematizar um pouquinho esses conceitos, de qualquer maneira, na percepção geral, hoje as pessoas se identificam como a direita tem o dobro do que as pessoas se identificam como a esquerda. Isso, olha, como mudou, viu, Thaís, no país isso, porque eu me lembro na época da Constituinte, para a gente voltar 30 anos atrás, a grande maioria da Constituinte se declarava de esquerda ou de centro-esquerda, sabe? Olha, era menos de 10% quem se dizia de direita. Bem, e olha, era quase um crime você dizer por aí que era de direita no Brasil. Por quê? Porque tinha a memória do regime militar, a transição dos anos 80 foi muito liderada pelos segmentos mais à esquerda, não é? De vários partidos. Isso sempre foi quase que uma espécie assim de, sei lá, de grande questão da política brasileira, né? É a ideia de que você tinha que ser mais à esquerda. Hoje, ainda assim, no sistema político, né, nas instituições, na própria mídia, no debate público, pega melhor você se dizer de esquerda, né? Porque é mais culturalmente aceito, os artistas, na academia, nas escolas, os professores, os livros didáticos, ou seja, o mundo cultural, de uma maneira geral, é mais à esquerda, se identifica mais à esquerda, né? Agora, na base da sociedade, eu acho que essa é a grande novidade numa pesquisa como essa, né? Porque ela mostra como é que essas coisas na base da sociedade são diferentes, né? E aí entra um pouco a campanha do Bolsonaro, no fundo. Ele busca exatamente esse segmento
que está um pouco à margem das instituições. E aí entra, inclusive, esse conflito político brasileiro. Ou seja, você vê a mídia mais tradicional, mais à esquerda, os jornalistas, né, a academia, etc., os grupos de opinião, etc., mas nas redes sociais, onde as pessoas comuns, as pessoas que não têm uma hegemonia, um acesso maior aos meios institucionais para se manifestar, elas têm um peso muito grande. Então, vamos lá, então é curioso isso, né? Você vai no establishment, digamos assim, das instituições, a esquerda tem mais penetração. Você vai nas redes sociais, o bolsonarismo, né, o próprio presidente tem mais engajamento e tal, nesses meios eletrônicos, né? Isso não é só no Brasil, viu? Isso nos Estados Unidos acontece também. Vamos pensar sempre o conflito que tem entre o Trump, né? Agora o Trump está meio fora, mas vai voltar. Trump e o The New York Times, e boa parte da mídia americana, a Costa Leste, as grandes universidades. Isso é um conflito hoje, eu diria, dos últimos 10 anos nas grandes democracias, né? Outro dado que me chamou a atenção aqui por exemplo, é um detalhe, mas nós estamos discutindo o tema, por exemplo, do aborto. Você tem pela pesquisa aqui, 38% das pessoas apenas apoiariam uma política de liberação. 58% das pessoas são contrárias a uma política mais flexível em relação ao aborto, né? Isso explica, por exemplo, o presidente Lula. Questão de um mês atrás, ele chegou numa live a dizer que era favorável, que era uma questão de saúde pública, etc. E no outro dia, levou um puxão de orelha na área de marketing. Olha a pesquisa, presidente, olha a pesquisa, e ele deu contra, né? Eu me lembro que isso aconteceu com o Dilma Rousseff também, quer dizer, segmentos que são, assim, institucionalmente, em geral, favoráveis a uma política mais liberal em relação ao aborto, né, mais flexível, mas quando vem a pesquisa e quando entra a campanha eleitoral, muda de posição, né? Então é interessante ver como essas coisas... É um crescimento muito grande do setor evangélico, né? Isso tem muito a ver com o crescimento das igrejas evangélicas, e aqui eu não tô julgando, não entrando no mérito, são direitos das pessoas. É interessante o peso da religião. A pesquisa mostra o seguinte: 50% das pessoas dizem que frequentam uma igreja ou um espaço religioso uma ou mais vezes por semana. 52% das pessoas acha que os legisladores devem considerar tradições religiosas quando fazem legislações, né? 82% das pessoas dizem que a religião ocupa um espaço importante, a religiosidade ocupa um espaço importante na sua vida. Então, há um peso ainda na base da sociedade brasileira, da religião, e as pessoas têm uma certa visão mais tradicional e um certo conservadorismo. Quer dizer, isso a pesquisa mostra claramente. O Schiller, você sabe o que me chama a atenção? A Sônia aqui, tudo bom com você? São os 9% que se declaram de centro. Porque assim, é o tal do in médio virtus, né? As pessoas, 11% de esquerda, 21% de direita, 9% de centro e 55% não sabem. Será que isso não estaria mais ao centro ou realmente é uma falta de convicção aí nas posições? Essa coisa de esquerda, direita ficou muito banalizado aí nos últimos anos. Eu acho que a maior parte das pessoas, elas estão muito distantes da política. Aliás, isso é outro dado que a pesquisa mostra. Eu até peguei outros dados aqui, porque eu acabei lendo. A pesquisa é enorme, tem mais de 400 páginas, ela traz muitos dados muito interessantes, né? Mas, por exemplo, ela diz o seguinte: 92% das pessoas se sentem muito pouco ou nada representados pelos seus representantes lá no Congresso Nacional. 84% das pessoas não se lembra sequer em quem votou. Não se lembra em quem votou. 87% das pessoas sabe muito pouco ou nada sobre as emendas parlamentares, que é um tema que quantas vezes a gente conversa aqui, quantas vezes ocupou espaço, quanto se discutiu sobre esse tema. 87% das pessoas sabe quase nada ou nada. Muito pouco ou nada sobre esse tema. Então, assim, há um grande desconhecimento, Sônia, sobre a política, né? As pessoas se sentem distantes da política. As pessoas não se lembram em quem elas votaram, né? Então, quando perguntam, bom, qual é a sua ideologia? Eu não sei, não tenho. As pessoas são pragmáticas. As pessoas, por exemplo, agora tem inflação no Brasil. A pessoa sente no bolso a inflação. Ela vai vê que o tomate ficou mais caro, que o alface ficou mais caro, ela vai no supermercado, ela pega um Uber, vê que o Uber está bem mais caro, que o táxi está bem mais caro.
Só que ela não... Bom, como é que resolve isso? Aí entra o debate complicado, né, dos especialistas, etc., da gente aqui, os colunistas, falando, não, autonomia do Banco Central, PEC dos precatórios, discussão da lei de responsabilidade fiscal, teto de gasto tem que mudar, não tem que mudar. Por quê? Porque as pessoas estão no dia a dia, estão trabalhando, elas têm que ganhar vida, né? Isso é um problema clássico da democracia desde que o mundo é mundo, ou seja, por isso que nós temos a democracia representativa. Há uma certa ideia de que os representantes que estão lá são muito bem pagos para isso, né? Para exatamente representar a sociedade. A sociedade se manifesta... Olha, Schiller, Oi. Schiller, eu queria só a sua avaliação sobre se essa pesquisa tem, assim, porque me parece os números muito tímidos, né? Tanto entre eleitores que se confessam de esquerda quanto os de direita. Porque, assim, a intenção de votos no Lula, né, meio que autoriza os seus eleitores, ou aqueles que pretendem votar nele, né, eles estão autorizados a proclamarem que são de esquerda, digamos assim, né? E apenas somente 11% se apresentarem dessa maneira, né, me parece muito pouco. E também aqueles que se apresentam como de direita, não sei, já não me lembro os números, mas os de direita também me parecem muito poucos. Uma pesquisa recente que a gente trouxe aqui, do Instituto Orbis, que é uma pesquisa sobre costumes, né, foram vários itens, né? Em todas as pesquisas sobre aborto, sobre questões de costume de uma maneira geral, a posição majoritária do brasileiro é conservadora, é ali entre 70% e 80%. Então, quando as pessoas afirmam que são de direita, isso significa dizer o quê? Que somente estas admitem serem conservadoras? Porque, afinal de contas, do ponto de vista de costumes, todas elas são, ou pelo menos a maioria dos brasileiros se comporta dessa maneira, ou age de forma muito conservadora. O que você acha disso? Não acha esses números muito tímidos, não muito pequenos? Olha, Cláudio, pensando bem, os números batem exatamente com isso que tu está dizendo, porque se você pegar 21 a 11, se você projetar essa mesma diferença para os que colocam nenhuma das anteriores, né? Então, se você colocar na cartela só duas alternativas, vai dar exatamente isso, 2/3 mais conservadores, ou perto de 70% mais conservadores, né, e 1/3 progressistas. Se a pesquisa tivesse colocado assim, você se considera mais conservador, mais progressista, mais à direita ou mais à esquerda, só dessas duas, possivelmente ia dar esse número aí, 2/3, 1/3, pela projeção que a gente está fazendo, exatamente porque quem se diz de direita tem o dobro de votos de quem... Né, tem o dobro de representação de quem se diz de esquerda, né? Então daria 63 a 33, vamos lá arredondando aqui, um arredondamento bem forçado aqui. O problema é que a pesquisa deu essa marcação de X aqui para nenhuma das anteriores e a maior parte resolveu ficar em cima do muro aqui, né? Muitas vezes é o formato como se coloca a pergunta, né? Eu acho que tem uma certa coerência, obviamente aí cada pesquisa tem alguma variação, né? Essa me pareceu uma pesquisa feita com uma amostragem bastante grande, eu acho bastante representativa. De qualquer maneira, esse é o dado mesmo, a base da sociedade brasileira é mais conservadora. Isso se reflete claramente na questão religião, a questão aborto, a questão liberação de armas, enfim. Só tem um dado aqui na pesquisa, para botar uma pimenta, que mostra um erro do presidente Bolsonaro. 66% das pessoas confiam nas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas no Brasil gozam da confiança. Eu acho que o TSE, a gente tem feito vários comentários, até críticas a posicionamentos, o TSE também, na minha opinião, também erra ao politizar a justiça eleitoral, a falar demais, a entrar em choque o tempo inteiro com o executivo, a fazer declarações, na minha opinião, inadequadas. Isso acaba desgastando a justiça eleitoral. Se eu fosse da justiça eleitoral, eu dizia assim, pessoal, vamos manter o critério técnico, vamos garantir a segurança das urnas eletrônicas, que a população está com a gente. Então, cada vez que o presidente Bolsonaro ele critica as urnas eletrônicas, ele desconfia, etc., ele está indo contra o sentimento de 66% da população. Então, acho que devia prestar um pouquinho mais atenção nisso aí. Ô Schiller, para a gente finalizar o nosso papo hoje, desde ontem, pré-candidatos que vão disputar a eleição desse ano já podem receber grana pela chamada vaquinha virtual. É uma inovação que foi introduzida em 2018 nas nossas campanhas políticas
Em 2018 foram quase 20 milhões de reais doados dessa forma para candidatos. Em 2020, nas eleições municipais, 16 milhões de reais, uma eleição menor, então se a gente fizer uma comparação aí, até um crescimento desse mecanismo de financiamento de campanha. E a expectativa para 2022, hein, Schiller? Inflação, aí será que o povo vai querer dar dinheiro para político? Tem muita gente que aposta nesse modelo, né, como melhor para financiar a campanha. Se bem que os políticos têm uma fonte muito maior, né, que é o fundão eleitoral, aí, quase 5 bilhões de reais na mão dos políticos, né, Cláudio? Isso aí é dinheiro de pinga, isso né? É picaretagem, né? O que você acha, Schiller, disso aí? Vai ter adesão nesse ano? Vamos bater recorde? Ou esse mecanismo não vai ser muito utilizado nesse pleito, não, hein? Olha, hoje mesmo de manhã eu conversava com um pré-candidato que falava, os partidos estão contaminados, eu queria até ver a opinião do Cláudio sobre isso, quer dizer, os partidos estão contaminados pela massa de dinheiro do fundão, não é? Tanto é essa questão da terceira via, esse fiasco dessa novela da terceira via de não ter candidatura, em grande medida é isso, não é? Ou seja, os partidos não querem projeto nacional, não querem gastar 40 milhões, porque querem fazer bancada, porque fazer bancada é importante para aumentar ainda mais o fundão eleitoral. Não é? Os deputados aí têm uma bolsa de, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 1,5 milhão. Bolsa que eu digo é o financiamento. Não é? Imagina um partido como União Brasil, que tem pouco mais de, sei lá, 50 deputados, e tem mais de 700 milhões para fazer campanha. Então, para que vai fazer vaquinha, né? Para que vai abrir um crowdfunding? Vocês conhecem a minha posição, já falei várias vezes aqui, eu sou inteiramente a favor de que o financiamento seja feito pelos eleitores, pelos militantes, pelos ativistas, etc. Agora, vamos lá, né? Quando o eleitor lê no jornal ou vê aqui na rádio que os partidos estão ganhando 5 bilhões para fazer campanha, o Brasil é o país, isso é pesquisa, dado uma pesquisa do INPA, que fez o professor Luciano Castro, coordenou, é o país que mais põe dinheiro para políticos no mundo, mais põe dinheiro para campanha, para partidos no mundo inteiro, nas grandes democracias. Né? Por que o eleitor vai tirar do bolso 100 reais, 200 reais, dizer assim, eu sou trouxa, né? Estou aqui, olha, não estou aqui desincentivando, né? Porque eu apoio essa ideia do crowdfunding, né? Eu só estou pensando na psicologia do eleitor. O cara leu que ganhou 5 bilhões, por que eu vou dar 100 reais do meu dinheiro, né? Então, obviamente, eu acho que até bate o recorde, viu, Pedro? Acho que vamos para... Mas não vai muito mais, né? Porque, obviamente, é melhor pegar vários milhões do fundão eleitoral do que abrir um crowdfunding, divulgar isso, etc., que é um desgaste sempre, né? Fernando Schiller conosco, ele volta ao longo da semana. Tem muita coisa para te falar essa semana, hein, Schiller? Tem casamento, e não é só casamento entre políticos, não. É casamento de político também, né? Movimentando casamento aí. De luxo, hein? Você viu? O casamento com pompa e circunstância. Será que é do fundo eleitoral, hein, dessa grana? Quero saber se o Cláudio foi convidado para esse casamento do Lula. Hein? Já chegou aí o convite, Cláudio? O lugar é incerto e não sabido, né? Só vai ser revelado aí na hora. Eu tenho a impressão que um convite seria assim, uma possibilidade bastante remota. Schiller, um abraço para você, hein? A gente volta a se falar essa semana. Boa semana, abraço. Tchau. Rede Bandeirantes de Rádio.